Bom dia, nós vamos apresentar o trabalho de sistemas térmicos. O tema escolhido foi trocador de calor de placas semi-soldadas. O grupo é composto por mim, Larissa Almeida, pelo Leonardo Almeida e pela Letícia Rodrigues. A principal função de um trocador de calor é realizar a transferência de calor de um ou mais fluidos, que possuem temperaturas diferentes. Os fluidos podem estar ou não em contato direto. O trocador de calor possui diferentes configurações, sendo as mais comuns os trocadores de tubos de casco e o trocador de calor de placas. O trocador de calor de placas possui uma boa eficiência térmica, porém não é adequado para altas temperaturas, e esse trocador é amplamente utilizado em escala industrial. Nesse trabalho, nós vamos abordar os trocadores de calor de placas, mais especificamente o trocador de placas semi-soldadas, que vai ser o qual a gente vai fazer o projeto. O princípio de funcionamento de um trocador de placas é simples. Em uma placa existem 4 orifícios, porém 2 destes são gachetados, impedindo o fluxo. Então, em uma placa temos apenas 2 orifícios que não estão vedados. Um furo pertence à entrada do fluido e a outra à saída do mesmo. As placas são dispostas paralelamente, criando canais entre uma placa e outra, existindo o fluxo pertencente ao fluido com temperatura mais elevada e com ao fluido de temperatura menos elevada, temperatura mais baixa. Nesse tipo de trocador, temos a troca indireta de calor, ou seja, os dois fluidos com temperaturas diferentes não terão um contato direto. A troca térmica é dada a partir da circulação do fluido entre as placas, ou seja, através de canais de forma alternada. Como as placas possuem pouca espessura, assim como os canais, o fluido escoa entre as placas, formando uma película fina, facilitando a troca de calor entre os dois fluidos. Agora eu vou falar um pouco da configuração contracorrente e concorrente. A configuração contracorrente é a mais comum. No fluxo contracorrente, o fluido em temperatura elevada parte de uma extremidade do trocador de calor e o fluido com temperatura mais baixa da outra extremidade. Os dois seguem através dos canais em sentidos opostos. A configuração contracorrente possui maior taxa de troca térmica entre os fluidos. Já na configuração concorrente, os dois fluidos em temperaturas diferentes partem de uma extremidade e seguem o mesmo sentido. Os fluidos não se misturam no processo. Porém, eles seguem no mesmo sentido, mas em canais diferentes. Vou falar um pouco agora dos tipos de placas. Os tipos de placas mais comuns do trocador de calor. As placas gachetadas são muito utilizadas nas indústrias, voltada a bebidas, como a pasteurização de leite ou em resfriamento na produção de cervejarias. As placas semi-soldadas são fabricadas em cacetes. O cacete consiste de 2 placas soldadas a laser em um conjunto. A vantagem desse modelo é que é de fácil montagem e limpeza. A placa totalmente soldada são para uso em aplicações que exigem altas temperaturas de processo. E a placa brasada é constituída de finas placas de aço inoxidável e é um trocador de calor permanentemente vedado. O método da eficiência NUT. Um dos métodos de calcular a eficiência do trocador de calor do equipamento é pelo método NUT. Ele é utilizado quando não há informações suficientes sobre a diferença de temperatura média logarítmica. A taxa de transferência de calor real se dá pela influência da efetividade de cada equipamento, que relaciona intimamente com o NUT. A eficiência térmica ou rendimento corresponde à seguinte fórmula: energia recebida sobre energia disponível.
Nas condições reais, é impossível obter um rendimento de 100%. O rendimento do trocador depende da quantidade de energia a ser transferida e das temperaturas de aplicação. A Letícia vai falar mais um pouco sobre o NUT e a eficiência no projeto. Nessa parte da apresentação, a gente tem como objetivo calcular o NTU, a efetividade e o rendimento. Para isso, a gente vai precisar de algumas informações. As temperaturas de saída dos fluidos, a gente não vai precisar, porque a gente vai calcular o NTU. E o NTU não faz uso dessa informação. Então, a gente vai calcular um NTU para encontrar uma efetividade e um rendimento para o trocador de calor de placas. Então, usando o NTU, né, é uma opção de quando não se tem essa primeira informação, né, temperatura de saída dos fluidos. O modelo da placa, que com essa informação a gente consegue ir, né, até o site da fabricante e encontrar algumas informações, como a dimensão e o material da placa, por exemplo. O fluxo de escoamento escolhido é o contracorrente e os fluidos que a gente escolheu para estar fazendo aí os cálculos é a água e o R410A, e aqui do lado a gente tem, respectivamente, né, os valores para os coeficientes de transferência de calor por convecção. Então, o primeiro passo é calcular o coeficiente global de transferência de calor, dado por essa expressão, em que os H's, como eu já falei, são os coeficientes de transferência de calor por convecção, L é a espessura da placa, outra informação que a gente encontra no site da fabricante. Lambda é a condutividade térmica da placa. Como a gente já tem o material, a gente consegue buscar essa informação e, com isso, substituir nessa expressão e determinar o coeficiente global. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é calcular a área da placa. Então, a gente vai precisar calcular, primeiramente, a área efetiva, que leva em consideração as corrugações da placa. Então, a gente tem o fator de alargamento φ, dado por essa expressão, e esses outros dois parâmetros aqui a gente consegue no site da fabricante, como eu já falei. Com isso, a gente, né, tem a área da placa dada pelo número de placas, no caso, escolhemos igual a 10, né? Então, as placas, né, por onde haverá fluxo dos fluidos, e a área efetiva, né, dada anteriormente. Com isso, a gente consegue determinar a área A, que entrará para o cálculo do NTU. Então, aqui a gente tem a expressão para o cálculo do NTU, né? A gente já calculou aí no passo 1 e 2 o numerador, então a gente precisa determinar o denominador agora. A capacidade calorífica mínima, então, a capacidade calorífica mínima é o menor valor, né, entre as capacidades caloríficas dos fluidos quente e do fluido frio, sendo, né, que a gente escolheu como fluido quente a água e o fluido frio sendo o R410A, e com isso a gente consegue calcular o NTU. O nosso NTU, ele deu igual a 2, né? Mais ou menos, deu aproximadamente igual a 2 e a gente arredondou para 2. Então, o valor, né, atrelado aí ao NTU, ele pode ser grande, mas valores grandes não implicam em um trocador de calor grande, embora, né, no site da fabricante a gente encontre uma informação que parece indicar isso, né? Mas NTU é um parâmetro de projeto e não indica o tamanho físico de um trocador de calor, né? Como eu disse, é um parâmetro de projeto apenas, e a gente vai calcular a efetividade e o rendimento utilizando ele. Então, aqui a gente tem a efetividade, que é dada por essa equação, em que ela é uma relação, né, do NUT, que é o nosso NTU, pela, né, é a relação, né, do nosso NTU
com a capacidade calorífica não, perdão, somente capacidade, é um valor adimensional, ele é dado pela capacidade calorífica mínima sobre a capacidade calorífica máxima. Então, ele é um valor adimensional. Enfim, a gente joga essas informações dentro dessa expressão e a gente consegue calcular a efetividade, dada nessa tabela aqui, então 79%, mais ou menos. E o rendimento é dado por essa expressão, então ele utiliza do NUT e da efetividade, né, e também aqui da capacidade. Enfim, a gente montou essa tabela para a gente visualizar aí os valores obtidos para, né, esse trocador de calor de placas com essa vazão determinada por nós. A gente escolheu com base numa faixa que a fabricante disponibiliza. Então, a gente optou por usar esse valor, né? A gente achou que fosse ser mais adequado. Essa é a tabela, né, disponibilizada pela fabricante, então, que tem a faixa, né, dos modelos. A gente escolheu o SW19B, né? Então, aqui, ó, SW19B foi o que a gente utilizou como base para os nossos cálculos. Então, era isso, essa parte da apresentação chegou ao fim e agora o Leonardo vai falar mais um pouco. Muito obrigada. Então, eu vou explicar aqui agora um pouco sobre o rendimento, né? Primeiro aqui, para a gente analisar esse rendimento, eu fiz dois gráficos, um em função da vazão e o outro em função da área. Primeiro a gente tem a vazão aqui, né? Então a variação aqui, eu fixei todos os outros parâmetros, né? Só está variando a vazão. Então a nossa área aqui que eu utilizei para plotar esse gráfico é de 2,9 metros quadrados, né? Então trocador de calor ali já utilizado. A vazão é limitada em 50 litros por segundo até 1,5 metros cúbicos, né? Então aqui que são 1.500 litros por segundo. Então a gente pode ver que quando a gente tem uma vazão muito baixa, o nosso rendimento é bem aquém do desejado. Ele parte de menos de 20% aqui, sendo que o interessante é a gente chegar aqui nesse ponto, né, o máximo da curva, né? Então a gente quer maximizar o rendimento sempre. Então é bastante interessante a gente ver que a vazão influencia muito. Por esses motivos, a gente está tentando aqui ter um rendimento ótimo. E se uma vazão muito baixa com um trocador de calor que eu tenho, gera para a gente um rendimento horrível aí, né? Então, o ideal é trabalhar aqui o mais próximo aqui. Só que a gente não consegue, muitas das vezes, ter uma vazão tão grande de fluido, né? Então, aqui, como a gente está usando um modelo ideal aqui, né? Os dois fluidos estão trabalhando a mesma vazão, né? É interessante aí a gente aumentá-la. Então, para fins aí de comparação, eu plotei esse outro gráfico aqui também, que é o rendimento em função da área. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu fixei uma vazão em 900 litros, então está mais ou menos aqui, né, 900 litros por segundo. E aqui eu tinha uma área de 2,9. Então esse ponto do gráfico é mais ou menos aqui, ó, só para a fim de comparação. Esses dois pontos aqui iguais. Então, o que a gente vai levar em consideração aqui? Com uma vazão fixa, a gente pode ver que não adianta eu aumentar a vazão, eu aumentar a área. Se eu tenho uma vazão fixa, eu aumentando a área, meu rendimento não vai necessariamente crescer. Então, quando eu estou lá mexendo nos meus parâmetros do meu sistema, se eu colocar um trocador de calor maior e não necessariamente aumentar a vazão do meu sistema, eu não vou ter um rendimento do trocador de calor tão eficiente quanto eu tinha se eu aumentar a própria vazão com uma área fixa ali, né? Então, não necessariamente eu colocar um trocador de calor bem maior do que o que eu tenho vai ser interessante para o meu sistema. Por causa disso, eu preciso ter uma vazão correta para ser trabalhada. É um dado bastante contraintuitivo, né? Aumentar a área de contato e o meu rendimento cair, porém ele depende de uma vazão alta para essa área de contato realmente prevalecer no meu sistema.
E para concluir aqui, né, a gente tem a questão das variáveis envolvidas, né, então, que a gente analisou. Então, para o dimensionamento do trocador de calor, né, são várias que a gente teve aí as principais são o material que a gente vai usar no trocador de calor, né, então trabalhar ali com material mais eficiente é interessante, só que ele deve também ser resistente aos fluidos que ele está trabalhando, né. A vazão, a gente viu que é importantíssimo ter uma vazão correta ali, né, e as temperaturas a gente não abordou muito, mas também é uma coisa interessante, porque se o meu fluido de trabalho já entra fora dos meus parâmetros, eu vou ter problemas. E se o fluido de assistência, né, o fluido que vai tirar ou colocar o calor no sistema, ele também não corresponder ao que a gente precisa, é um pouco difícil ali ocorrer a troca, mas a gente pode ver que a análise do trocador de calor ela se dá mais não pela temperatura, a gente consegue analisar mais pela vazão, pelas áreas, e também vale salientar, né, que então são parâmetros teóricos. Utilizar um sistema ali teórico muitas vezes não vai incluir a questão de incrustações no sistema que podem ocorrer por alguma impureza nos fluidos envolvidos ali, seja o ar que a gente possa utilizar, seja a água, se não tiver tratamento, né? Então é uma coisa interessante. E também alguns parâmetros, né? Às vezes o material que foi feito o trocador de calor, às vezes não é perfeito, né? Então é bastante interessante a gente analisar isso aí também para um sistema muito refinado. Então, coisas que não podem variar, assim, as variáveis têm que ser muito bem fixadas ali, o sistema tem que funcionar perfeitamente, bem próximo do perfeito. Esse cálculo já teórico aqui que a gente elaborou talvez não seja tão interessante. Porém, ele já, com sistemas grandes, sejam eles de refrigeração de água, de coisas um pouco que podem variar mais, como vocês viram ali, a gente envolveu ali vazões muito grandes, então sistemas industriais muito grandes, ele traz sim uma aproximação simplificada, né, que já gera um bom resultado se o sistema não tiver que ter uma alta precisão ali, né. Então ele já pode ali selecionar um trocador de calor correto ali de acordo com o fabricante, aqueles catálogos que a gente pode analisar ali, que foram um pouco demonstrados ali, eles já vão trazer para a gente algo interessante ali. Então esse cálculo aqui, embora ele não seja muito rebuscado, muito preciso, ele já consegue trazer para a gente uma aproximação. Por último aqui a gente tem a nossa bibliografia, né? Então que a gente utilizou, né? Então, questão de material, de catálogos aqui foi bastante interessante, tá? Então, obrigado, Sara.